Olá, amigos! Mais uma vez, mais um momento de reflexão aqui no Grupo Assistencial Frei Anselmo e nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje, aqueles que gostam de acompanhar a leitura com o livro, nas mãos, o capítulo é o 27, Negócios. Mas sempre que nós iniciamos um encontro espírita, é praxe e é comum que nós façamos uma prece. E nesse momento eu convido a todos que entrelacemos os nossos corações para que na nossa rogativa acorram ao nosso lado aqueles espíritos benfeitores, aqueles que orientam todo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho do Mestre Jesus através deste meio de comunicação. Então, juntos com os corações unidos, vamos pedindo ao Mestre Jesus: Senhor, Mestre amado, envia aqueles bons espíritos para que nos instruam, inspirem, permaneçam ao nosso lado, nos dando o conforto da sua presença e dos seus bons pensamentos, para que nós possamos melhor assimilar os ensinamentos trazidos por Emmanuel neste livro que estamos estudando. E é por isso, então, que nós pedimos licença para iniciarmos o estudo deste momento. Então, o livro é Caminho, Verdade e Vida, o capítulo é o 27, o autor, como eu disse, do texto é Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse texto, cujo título é Negócios, ele foi inspirado no Evangelho de Lucas, no segundo capítulo, no versículo 49, e que diz o seguinte: E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Olha que interessante, né? Esse ele lhes disse, esse ele se refere a Jesus. Que momento é esse da vida de Jesus? Nós sabemos do nascimento, da fuga para o Egito, né? Que Jesus já tinha nascido e o anjo disse a José que pegasse o menino, sua mãe, e fugisse para o Egito, dada a perseguição que Herodes estava fazendo a algumas crianças que foram condenadas à morte. E era na faixa da idade de Jesus. Então, José foi aconselhado, né, a sair dali daquela região da Galileia e ir para o Egito. E assim fizeram por um tempo, até que as coisas se acalmaram e eles voltaram para Nazaré. Essa parte da idade de Jesus, como é da primeira infância e há aquela adaptação natural de todo ser que encarna, no nosso caso, que reencarna no planeta Terra, no caso de Jesus, encarna, porque ele encarnou aquela ocasião. No nosso caso, reencarnamos. Existe um período de adaptação e que precisa mesmo de muitos cuidados. Essa fase, então, da vida de Jesus, permaneceu meio assim envolta em névoas, não nada de interessante que houvesse sido registrada. No entanto,
todos os anos o José e Maria iam ao templo, né, a Jerusalém, fazer as suas obrigações. Eles tinham a obrigação de se apresentar ao templo. Não só eles, como todos os judeus, né? E eles tinham alguns ritos que se cumpriam. E para as crianças isso era liberado. No entanto, a partir de uma certa idade para os judeus, a partir dos 12, 13 anos, quando entram na adolescência, eles se tornam, esses jovens adolescentes, se tornam responsáveis pelos seus atos e respondem diretamente às autoridades, a Deus, no caso, por suas ações. E dentre os judeus há uma orientação de se apresentarem no templo, onde eles leem um trecho do Pentateuco, né? No caso da Torá, lá dos judeus, e eles recitam trechos do Velho Testamento e fazem a primeiras bênçãos, né? Que se contam dos certos rituais hebraicos. E nessa ocasião, Jesus estava por volta dos 12, 13 anos e ele foi nessa peregrinação junto com seus pais e outros tantos judeus até Jerusalém para ver as pregações no templo, né? E passadas as festividades, todos voltavam, né, para suas cidades natais, para os seus locais de moradia e residência. E como era muita gente, né, se locomovendo para fazer esses encontros ritualísticos que ele tinha, quando a família de Jesus voltou, eles não se deram conta de que Jesus não estava com eles. Mas como tinham vários parentes, outros amigos, eles falaram assim: Jesus deve estar com alguns outros, junto com as outras crianças, né? Então, fazendo a caminhada de volta. Passou um dia e eles não viram Jesus. Aí eles começaram a se preocupar. E insistiram, buscando entre os parentes, não encontraram Jesus naquela caravana que voltava para a cidade. Retornaram a Jerusalém, ao templo. E lá procuraram nos lugares por onde eles tinham ficado, se hospedado e tudo mais, e não encontraram. Onde foram encontrar Jesus? Lá, no terceiro dia já, né? No templo, discutindo com os doutores da lei, trechos da lei que eles tinham, né, para ser desenvolvida e tal. E o mais interessante de tudo isso é que Jesus estava assim deixando os doutores da lei perplexos com as respostas inteligentíssimas que ele dava. De um questionamento muito iluminado e muito superior ao conhecimento de uma criança de 12, 13 anos. E quando Maria, né, viu que ele estava lá junto com os doutores da lei, questionou, né? Como é que você faz isso com a gente, Jesus, né? Nós ficamos preocupados, né? E aí já foi esse trecho que Lucas nos contou no Evangelho e que Emmanuel retirou, que diz exatamente assim: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Olha que interessante essa colocação de Jesus, porque nesta hora, e no Evangelho de Lucas diz que nem o pai nem a mãe entenderam o que foi que ele falou, e muito menos as outras pessoas, mas ele já estava falando do pai maior, né? Que
era uma autoridade acima desse pai familiar, desse pai consanguíneo. Então, os assuntos que eles estavam tratando não era de José, mas sim de Deus, porque ele estava discutindo as leis junto com os doutores. Olha que interessante essa situação. E aí, então, baseado nesse fato, Emmanuel nos traz esse texto que eu vou ler de pedacinho em pedacinho para que nós possamos fazer juntos esta reflexão. Então lá vem Emmanuel dizendo: o homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. O homem no mundo somos nós, a humanidade inteira. Mas Emmanuel fala assim: está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Que interesses efêmeros são esses? Será que nós não estamos, tal qual Jesus, tratando dos interesses, dos negócios do Pai? Eu acho que ele está dando uma chamada de atenção para que nós atentemos ao o quanto nós estamos preocupados com coisas passageiras, efêmeras, transitórias, passageiras, que são as coisas do mundo. Nós esquecemos que somos seres espirituais e devemos tratar também dessas coisas espirituais. Vamos ver o que ele diz a seguir. Alguns passam a existência inteira observando a cotação da bolsa, absorvem-se no outros no estudo dos mercados. Então, aquelas pessoas, e a gente vê muitas pessoas assim, né? O tempo inteiro preocupado com a oscilação da bolsa, e caiu a bolsa de Nova York, e lá de Sri Lanka, Nasdaq, e estudar o Evangelho, que é bom, nós não nos atentamos a isso. Nós estamos preocupados com as coisas da matéria. A bolsa é uma questão da matéria, mas não para ficar tão assim o tempo inteiro ir lá buscar e ver isso, aquilo. Não é isso o próprio oscilar dela já diz o quão flexível e volúvel ela é em relação à nossa existência espiritual, à nossa vida espiritual. Os países, continua Emmanuel, têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar da sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises, o comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. E é isso mesmo que acontece quando ele está trazendo uma chamada no comecinho lá da vida de Jesus, para ver que nós estamos nos filiando a esse evangelho de Jesus, a essa moral cristã. Mas nós não estamos fazendo direito. Nem individualmente, quando estamos preocupados com o subir e descer da bolsa, e nem como sociedade, como ele fala aqui, os países têm os seus negócios internos e as relações com o comércio exterior e externos, que é o que ele diz aqui. Mas essas situações são tão efêmeras, tão passageiras, tão voláteis, que nós não nos damos conta de que aquilo que realmente é eterno e imutável
nós não nos apercebemos. E valorizamos esses espaços. Vejam, por exemplo, nesses últimos 3 anos, o quanto nós nos demos conta de que dependemos, interdependemos, não só como pessoas, como seres civis como nós, mas como países. E apesar de toda a evidência, nós não atentamos, enquanto sociedade, enquanto humanidade, do quanto isso é importante e de quanto nós devemos nos bem relacionar. Nós, como indivíduos, na nossa família, com os nossos familiares, né? E nós, como sociedade, como país, como uma nação, com as outras, com os outros países, com as outras nações. Por um tempo, por um tempo, e eu acho que ainda perdura, nós tivemos problemas com peças para, para automóveis, ou peças para computador, ou peças para eletrodoméstico. Por quê? Porque elas são fabricadas em tal país não está exportando. Para ter um equilíbrio na balança comercial, nós precisamos suspender um pouquinho a importação, ou nós não estamos importando ou exportando tal produto. Então, a balança e a vida nossa está dependendo só dessas questões financeiras e ainda entendidas de uma maneira tão equivocadas que nós não nos demos conta. Racionalmente, nós temos essa certeza que somos interdependentes, mas ainda no nosso dia a dia não nos conscientizamos disso e não percebemos que eu estou falando dessas questões comerciais, mas das questões sociais também somos interdependentes. Quantas pessoas passam por necessidades e quantas desperdiçam bens que, na verdade, esses bens são de todos. Se nós olharmos através da ótica cristã, esses bens são de todos. Quantas pessoas não desperdiçam alimento, vestimenta, remédios, recursos, água, luz. Para nós é tão fácil, mas quantos vivem sem ter uma água encanada, sem ter a parte básica da higiene em suas vidas? No Brasil mesmo, não basta sair dos grandes centros e você vai perceber uma penúria muito grande. Mas continuemos com Emmanuel para ver o que é que ele nos diz. Então, só para voltar um pouquinho antes, ele fala assim: as bolsas mais fortes sofrerão crises e o comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. Quantas empresas não fecharam, quantas fortunas não ruíram, né? Nesse período pouco que nós vimos, nós passamos por esse período da pandemia, foi uma virada para que a gente se conscientizasse dessa nossa integração. Mas ainda carecemos de muito aprendizado. Seguindo no que Emmanuel nos fala, são muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer.
Só então quebram o esquecimento fatal. Então, pensar nessas questões da espiritualidade, do nosso ser, do ser espiritual que somos, muitas vezes é relegado ao segundo plano. Há até uma charge que diz que nós vivemos correndo atrás do dinheiro, atrás das questões materiais, ganhar mais dinheiro para ter uma boa saúde. Só que esse correr atrás do dinheiro para ter uma boa saúde, entre aspas, nos torna doentes. E aí gastamos aquele dinheiro em busca daquela saúde que nós desperdiçamos correndo atrás do dinheiro. Olha que incongruência. Que coisa interessante, e é exatamente isso que nós fazemos. Desperdiçamos os melhores anos das nossas vidas correndo atrás de coisas efêmeras. E aí, quando já, como diz Emmanuel, é um tanto quanto tarde, nós nos lembramos dessa nossa vida espiritual e o que nós viemos fazer aqui no planeta Terra. Buscamos um lugar de refúgio onde pudéssemos aprender um pouco mais e a nós próprios burilarmos-nos para buscar a perfeição relativa a que nós conseguimos atingir, dado o nosso grau ainda baixo de entendimento. Olha como Emmanuel nos faz refletir através de um versículo de Lucas. No entanto, diz ele, a criatura humana deveria entender a iluminação de si mesma o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Essa questão a que nós ainda não nos esclarecemos de uma maneira assim mais forte, mais robusta, de que a melhoria interna dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas decisões, essa melhoria é que faz com que a gente progrida um pouquinho mais enquanto ser individual, mas que esse progresso representa alguma coisa mais para o grupo social, para a humanidade. E nós não percebemos isso. Quando nós nos melhoramos, o nosso entorno também se melhora. E é por isso que nós precisamos estar atentos e ouvidos, coração e mente abertas às lições que nos são passadas por esses luminares que são enviados pelo Pai para nos direcionar, para nos inspirar a sermos melhores, como essa lição de Emmanuel que estamos estudando. Ele fala, olha, é o interesse da providência divina a nosso respeito. Quer dizer, existe o interesse desses benfeitores espirituais para que nós melhoremos, para que nós cresçamos como seres espirituais que somos. E isso requer um esforço, um aprendizado, uma dedicação, uma perseverança. E como fez Emmanuel, de um versículo ele fez uma reflexão que está nos trazendo momentos tais de uma parada, falar, opa, mas que é mesmo que Emmanuel está dizendo? E eu falo para vocês o seguinte, leiam o texto,
Porque cada um de nós vem de um direcionamento, vem de um aprendizado, passou por experiências diferentes e a nossa leitura reflete exatamente naquilo que nós percorremos. Então, cada um vai ter uma interpretação pessoal, mas que vai redundar naquilo que Emmanuel pincelou de uma maneira geral. Será que Jesus, que exemplificou a sua vida toda, não está querendo, com suas palavras, dizer que nós também temos que cuidar dos negócios do Pai? Então, Emmanuel encerra aqui com esse trecho que eu vou ler agora. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos, por meio deles, qual o maior de todos. Então, tudo isso que ele falou dos negócios da bolsa, de comércio exterior, de comércio interior, dos valores pessoais de cada um, dos valores como nação, ele está dizendo para que nós aprendêssemos qual o maior de todos. E ele termina: eis que o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? É aquilo que eu tinha acabado de falar com vocês, não é? Então, que nós estamos esperando para poder fazer essa melhoria primeiro em nós, primeiro conosco mesmo, né? Porque lembra quando Jesus foi questionado por um doutor da lei também, querendo fazer uma pegadinha com ele, dizendo: qual é o maior dos mandamentos? Jesus, olhando para ele, falou: você que é um doutor da lei não sabe? Então vou te dizer: ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua razão, né? Eu estou falando com as minhas palavras, mas é bem isso mesmo que ele fala, né? E ao próximo como a ti mesmo. Olha só, nós dizemos que amamos a Deus, mas na verdade nem confiança, nem a fé que deveríamos ter nós temos. Muitas vezes, mas lá é muito perigoso, lá é isso, lá é aquilo. Sabe? Não vamos atender, o correio não chega naquela região. Nem a polícia vai lá. Se a gente lembrasse disso, né? Quantos estão precisando de ajuda? E a gente não confia. Com o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E ao próximo. Direciona o próximo. Mas ele diz assim, não é amar o próximo do jeito que nós entendemos. Muitas vezes nós esquecemos de nós para cuidar do outro. E quando acontecem essas coisas, eu gosto muito de lembrar daquele aviso nos aviões. Em caso de despressurização, cairão máscaras, né, da cabine lá do avião. E aqueles que estiverem com crianças, primeiro coloca a máscara em si, para depois atender as crianças ou aquelas pessoas que estiverem necessitadas do seu lado. Porque se você não cuidar de você, você não tem condições de cuidar do outro. Então, amar ao próximo, Jesus acrescentou, como a ti mesmo, né?
É na mesma proporção. Eu não posso amar o próximo mais do que eu amo a mim mesmo. Porque daí eu não teria o amor suficiente para dar, porque eu não me amo. E se eu não me amo, eu não consigo amar o outro. Então, nós temos ainda uma noção muito infantil do que seja o amor. O amor verdadeiro, o amor incondicional, o amor perfeito. Nós ainda não entendemos. Então, nós dizemos usamos uma palavra que é muito mais próxima desse amor incondicional, que é a caridade. Mas mesmo através da caridade, muitas vezes nós ainda não sabemos praticar. Começamos com a caridade material e que vai pouco a pouco se transformando numa caridade moral. E muitas vezes, eu vou fazer caridade. O que é isso, fazer caridade? A gente se junta lá e leva comida lá para não sei para lá, não sei para onde, juntamos lá e distribuímos cesta básica. Ótimo, é um começo, é a parte material. E como estamos no mundo físico, necessitamos dessa parte material ainda. Graças a Deus que tem aqueles que doam, porque tem muita gente precisando. Mas, juntamente com isso, que nós doemos também de nós, com amor, com carinho, e que ao montarmos as cestas básicas, ou os lanches, ou as sopas, né? Que a gente coloque lá também muitas bênçãos, vibração de paz, que esse alimento fortaleça, sim, o físico, mas fortaleça também o espírito. Essa que é a parte interessante, que eles recebam também o espírito. E o importante na nossa história, quando nós tratamos e queremos seguir o Evangelho, o exemplo de Jesus, é fazer como ele fez, tratar dos negócios do Pai. E para isso, nos dias de hoje, é importante que nós nos preparemos para isso também. Há pessoas que têm dons próprios e elas por si só a presença delas já faz com que as pessoas se sintam bem. Dom próprio. Mas nós também podemos fazer isso. Embora não sejamos dotados de talentos naturais, podemos exercitar. Podemos exercitar sendo amável com as pessoas, ao encontrar uma pessoa, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que for, né? Cumprimentar as pessoas. É muito triste que nós tenhamos pessoas que são invisíveis. Alguns parentes nossos, dado ao adiantado da idade, se tornam invisíveis. Não vamos contar não vamos contar tal coisa, vamos... Estão excluindo a pessoa, como se ela não tivesse mais valor nenhum. Mas todo ser humano vivente na Terra tem o seu valor. Nós é que somos preconceituosos. Vocês lembram? Eu não sei quem foi que contou, mas naqueles lindos casos de Chico, do Ramiro Gama, eu acredito que tenha lá um caso do Jorge. O Jorge, então, lá, eu não sei se é Pedro Leopoldo ou se é em Uberaba, mas onde o Chico atendia, ele era uma pessoa lá que vivia pelas ruas, morava nas ruas lá, vivia
da caridade num canto da casa, acho que do cunhado dele, ajudava um pouco cuidando das crianças, mas assim, era meio que largado, sabe? Pô, dizem que poucas vezes ele tomava banho, escovar os dentes, então nem falar, né? E quando ele vinha lá para as reuniões do Chico, tinha aquele monte de gente lá, né, que o Chico abraçava, beijava, falava com carinho, né, e atendia com carinho. E, e o povo queria tirar o Jorge dali porque o Chico não fazia diferença de ninguém. E o cara, assim, cheirava mal. Então, o que eles queriam? Queriam que o Chico não recebesse aquela pessoa. E o Chico não dava, né? E quando viu o Jorge, o Chico e o Jorge se entreolhavam, abriam aquele sorriso, né? E lá vinha o Jorge perto do Chico, sentava lá. Chico pedia para ele repetir um versinho que ele tinha decorado, ele repetia. E ele beijava o Chico, e o Chico beijava a mão dele, aquela coisa, e o povo lá olhando tal, né? E daí o que aconteceu? As pessoas queriam tirar ele dali o mais rápido possível, né? E aí saía, ia embora, tal, né? A outra vez lá estava o Jorge de novo e o pessoal doido para que ele não se aproximasse do Chico, mas não tinha jeito. Quando o Chico viu o Jorge, ele chamava o Jorge e ficava conversando, pedia para ele recitar o versinho e beijava a mão e ele beijava o Chico e aquela coisa toda, né? Eis que um dia a notícia veio. Chico, o Jorge desencarnou. Chico falou assim, eu sei. Aí, você sabia? Sim. E sabe quem veio buscar o Jorge? Falando, Bezerra de Menezes, quem sabe, né? Jesus. Então, para que nós aprendamos com aqueles que conviveram conosco, o Chico, por exemplo, teve uma vivência longa entre nós e sempre exemplificando também com suas palavras, com suas atitudes, a moral cristã, os ensinos de Jesus. Ele se dedicou, então missionário mesmo, né? E a nossa conversa é nesse sentido, de tratarmos dos negócios do alto, do Pai, que é para nós nos melhorarmos. A doutrina espírita nos dá essa oportunidade de buscarmos a melhoria íntima, cuidando de nós mesmos sem o egoísmo, para poder melhor cuidar do outro. Nos amarmos para amarmos o outro e juntos amarmos, louvarmos e adorarmos a Deus. Que bela reflexão nos proporcionou Emmanuel nesse encontro. E que aprendemos muito. Por isso, eu acho que um passinho nós podemos dar é fazendo vibrações de bem. Vibrações e assim, se encher do melhor dos seus sentimentos e como se o seu coração se expandisse e despejasse nos lugares onde são necessários. Convido vocês que podem permanecer de olho aberto, à vontade. Eu gosto de mentalizar um pouquinho aquilo que eu estou, pelo que eu estou vibrando. E eu solicito que, se puderem se juntar a mim nessas vibrações, será muito bom para nós mesmos e também para aqueles que nos cercam. Então, Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade maior, depois que muito recebemos nesse capítulo que lemos hoje, nós vos pedimos
que as nossas vibrações sejam encaminhadas, primeiro, em vibrações de saúde para o planeta Terra, que envolva todo o planeta Terra, para que ele possa ainda ter condições de nos amparar e receber, para que nós possamos também nos melhorar. Que essas vibrações sejam também, chegue também a todos os governantes, que eles administrem as suas responsabilidades pensando naqueles que os elegeram em primeiro lugar. Abençoe também, Senhor, a nossa água, o nosso ar, as nossas matas, os nossos animais. Abençoe a todos os seres viventes. E, se possível, Jesus, envie uma equipe agora que adentre a nossa casa, tornando-a iluminada, abençoada pela presença desses benfeitores. E que, quando eles se retirarem, voltarem para os seus locais, que deixe um perfume dentro da nossa casa, para que nós possamos nos sentir amparados. Agradecemos, Senhor, a todos aqueles que conosco estiveram no estudo deste capítulo, encarnados e desencarnados. Que Deus nos abençoe, nos dê clareza, entendimento, aceitação, para que possamos estar juntos nos próximos capítulos desse livro. Fiquem conosco. Até um próximo encontro. Fiquem na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.